E hoje é dia de homenagens às vítimas do ataque de 11 de setembro nos Estados Unidos. Na véspera, o presidente Joe Biden pediu união de todos os americanos. Acompanhe a reportagem. A imagem do 11 de setembro está na memória de todos. O coração do centro financeiro do mundo em chamas. O avião atingindo a segunda torre, o prédio desabando. Já são 20 anos de um dos maiores atentados terroristas da história. O que se seguiu ao 11 de setembro, a chamada Guerra ao Terror, iniciada pelo presidente George Bush Filho, teve muitos episódios nos governos seguintes. 2 décadas depois, ela chega ao fim. Para o professor de Relações Internacionais da Facamp de Campinas, James Oning, os confrontos geraram gastos financeiros extremos para os Estados Unidos. E a decisão de largar a ocupação militar tem relação com uma outra guerra que os americanos agora enfrentam. Não física, mas econômica. E entra no circuito um novo agente geopolítico, que é a China, que ao rivalizar com os Estados Unidos, enfraquece a posição hegemônica norte-americana perante a sua posição, eu diria até mais, onipresente militarmente. E agora os Estados Unidos da América têm que se ver principalmente com seus problemas econômicos e com a competição com a China. Então, me parece que se escolheu uma prioridade. É isso que eu entendi desta situação, que os americanos fizeram uma escolha muito clara por recondicionar a sua economia, reorganizar a sua economia, abrindo mão dessa preponderância militar que efetivamente traz muitos gastos para eles. Enquanto o mapa geopolítico do mundo se reconfigura na disputa pela hegemonia entre Estados Unidos e China, o professor James observa que novos ataques, e até mesmo da proporção do 11 de setembro, não são de se descartar para os próximos 20 anos. Não vamos esquecer que não faliu só a invasão americana no Afeganistão. Faliu a invasão americana no Iraque também. E essa invasão americana no Iraque deixou sequelas, e uma delas se chama Estado Islâmico, porque não souberam tratar com a situação. É a mesma coisa que aconteceu no Afeganistão. Hoje, os grandes analistas internacionais, aqueles que estiveram naquela região, deixaram bastante claro em artigos no exterior e até no Brasil que, realmente, os soldados americanos não foram treinados para interagir com a população, para entender as demandas. Era uma ocupação exclusivamente militar. Em Nova York, os dias têm sido de homenagens. No memorial construído no local onde ficavam as Torres Gêmeas, flores são colocadas junto aos nomes das vítimas por pessoas de todos os cantos dos Estados Unidos e até de fora. Michelle Grenon conhecia uma das comissárias de um dos voos sequestrados e diz que 20 anos da tragédia são uma marca muito importante. 20 years, I think that's pretty significant. A Débora Herring mora em Nova York e reconhece quão especial é estar no local dos atentados. It's very special to come here. Na véspera dos 20 anos do 11 de setembro, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu união aos americanos. Em um vídeo de pouco mais de 6 minutos, gravado na Casa Branca, Biden homenageou os 2.977 mortos nos ataques e os outros milhares de feridos, além dos bombeiros, enfermeiros e todos os envolvidos nos resgates naquele dia. Ele ressaltou que a lição central dos ataques foi que no momento mais vulnerável da história do país, a unidade do povo americano se mostrou forte. The days that followed September 11, 2001. Biden reconheceu que mesmo após 2 décadas, ainda é muito difícil para crianças que cresceram sem pais, pais que sofreram sem seus filhos, maridos e esposas tiveram que encontrar caminhos em suas vidas sem seus parceiros. Without their partners in their life with them. No sábado, Joe Biden e a primeira-dama Jill visitaram a cidade de Nova York, onde 2 aviões destruíram o World Trade Center, o Pentágono, atingido por outro avião, e Shanksville, na Pensilvânia, onde uma 4ª aeronave caiu após os passageiros tentarem tomar o controle dele, que estaria indo em direção ao Capitólio ou à Casa Branca. Exatamente, agora são 9h56. E nós vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, como a Carolina Abelin
adiantou na reportagem, hoje é o dia de homenagens. E o presidente Joe Biden, a primeira-dama Jill Biden, além dos ex-presidentes dos Estados Unidos, Barack Obama e Bill Clinton, participam agora de uma cerimônia no chamado Marco Zero, que era onde ficavam as torres gêmeas, a Torre Norte e Torre Sul. Hoje, apenas uma torre foi construída no lugar, onde tem um lugar, né, com o nome das pessoas, realmente um centro de homenagens. E neste momento acontecem, então, homenagens ao que aconteceu 20 anos atrás, 11 de setembro de 2021. Lembrando que essa ofensiva dos Estados Unidos e dos aliados no Oriente Médio resultou na morte de 2.300 militares americanos, mais de 20 mil feridos. Nós tivemos 450 britânicos mortos nesta ofensiva e, do outro lado, os afegãos, estamos falando em mais de 60 mil pessoas mortas nas forças de segurança que atuam lá e quase o dobro do número de mortos e de civis, o que é um número assustador, para além do gasto de $1 trilhão. Exatamente. O casal presidencial, Joe e Jill Biden, estão neste momento em Manhattan, em Nova York. E daqui a pouquinho eles vão seguir para a Pensilvânia e ao Pentágono, onde também prestarão homenagens às vítimas e depositarão coroa de flores. Não está previsto nenhum discurso do chefe de Estado. O Marco Zero de Manhattan, onde ficavam as Torres Gêmeas, se tornou um local de peregrinação e homenagem aos mortos. Os dois edifícios foram substituídos por um monumento, uma imensa fonte com formato de piscina, cujas paredes funcionam como cascata e tem os nomes gravados das 2.753 vítimas daquele dia, 11 de setembro de 2001. De um lado, no Museu Memorial do 11 de setembro, estão expostos um pedaço da escada por onde alguns sobreviventes conseguiram escapar. Tem também pedaços de muro dos edifícios transformados em uma massa de escombros, vigas de aço retorcidas pelo calor do fogo provocado, ou seja, elementos daquele dia que marcou a história da humanidade. Olha,